uma das piores fases da minha vida. Questão do Bruno por ser filho também, né? Sim. Você teve alguma experiência assim que te marcou na questão do Bruno? Para quem não sabe, pessoal, se você quiser conhecer sobre o testemunho do Bruno, tem um podcast dele aí na playlist aí do canal, né? Igreja CMB. Procura lá, ele sofreu um acidente. Então é muito interessante, ele também teve visões, ele viu Jesus, né? Foi algo assim que me marcou muito o dia que ele contou aqui. Então, se você quiser conhecer um pouco a história dele, o que Jesus fez na vida dele, procura aí o testemunho dele. Você teve alguma experiência aí nesses dias? Porque ele me contou que você era intercessora dele, né? Sim. Nesses dias. Inclusive, eu estava no serviço, porque assim, Alexandre, o Jair sempre tomou cuidado de não deixar o Bruno subir, andar em telhado, porque por conta de óculos, essas coisas. Então, ele nunca deixou. E eu estava no serviço, e esse dia ele ficou em casa, né, para arrumar o carro, e o Bruno desceu com os meninos. E aí ele me ligou, ele falou, olha, o Bruno caiu, eu não sei como que tá lá. Eu estava no serviço, então o Bruno caiu. Você pensa assim, machucou uma perna, ralou, mas não... Algo tão sério. Tão sério. E aí ele foi para Ribeirão, depois eu desci. Eu cheguei na porta do hospital, ele já veio, né? Eu não sou uma pessoa calma. Uhum. Eu sou muito agitada. Aí o Espírito Santo falou comigo. Calma e confiança. Falou claramente comigo. Logo que você viu teu marido. Sim. Calma e confiança. E ele desesperado, calma. Me fala o que está acontecendo. Ele falou, bem, ele está morrendo. Né? Bem assim. Bem. Aí eu dei uma respirada assim, né? Aí eu falei assim, Jair, você quer ir em casa? E eu não saio daqui. O Espírito Santo falou claramente comigo. Não saia durante 3 dias. Eu não arredei o pé dali. Você ficou lá no hospital? Fiquei lá. E não podia, né? Porque estava bem no auge do Covid. Uhum. Incrível que nós ficamos por ali e ninguém expulsou, né? Só foi expulsar no dia que tinha que ser expulso mesmo de lá. Você ficou lá dentro, na sala? Não, fiquei ali na recepção ali? Na recepção. Tá. Dormimos dentro do carro. Ficamos ali fora. Uhum. Eu não conseguia comer nada. Esses dias nós ficamos só água. E eu ali na recepção, aí o médico veio falar com a gente, né? A Bruna também estava junto. O médico veio falar com a gente e ele disse, olha, mãe, eu vou ser bem realista, o Bruno chegou muito baixo, porque ele já caiu, já entrou em coma, né? Ele já, no local onde ele caiu, já entrou em coma. E como o resgate demorou um pouco, ele vomitou, ele aspirou, né? Ele ficou agonizando ali e ele já saiu de lá entubado, né? E ele chegou muito baixo por conta que o resgate demorou um pouco e ele tá segurando no fio de linha. Aí eu falei, bom, se tem um fio aí, doutor, então tá bom. Ele olhou pra mim assim, pronto, pirou, né? Uhum. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, esse fio de linha é meu Deus. E eu creio que ele vai fazer a vontade dele, não a minha. E eu fiquei por ali, nós ficamos por ali, eu e o Jair, ele veio embora, depois ele voltou, né? Você sabia que você não poderia sair dali, tinha que estar orando, porque senão ele ia morrer. Sim. Você tinha convicção disso aí? Sim, ele ia morrer. E ali o Espírito Santo foi me dando instrução, sabe? De como orar. Como orar. E eu fiquei ali batalhando em volta do hospital. Eu andava em volta do hospital o tempo inteiro, colocando as mãos na parede. Ainda tinha a questão do oxigênio, que poderia faltar. Porque estava na fase, né, do fase Covid. Muito difícil. Todo mundo usando oxigênio para poder respirar, né? E ali no centro, ali, o tubo de oxigênio fica bem na entrada ali, né? Como que fala? O tubo, né? Vou falar assim. E eu ficava ali orando o tempo inteiro, colocando as mãos. E o que mais me desesperava, assim, é que o Bruno nunca foi de ficar longe de casa, né? Ele nunca foi de sair tanto tempo e ficar. A única vez que ele ficou tanto tempo, que ele foi viajar, ele, o Enzo, né? Foram lá para Florianópolis. Mas ele não era de ficar longe de casa. Uhum. O Bruno é um menino que não ia em médico. Então, assim, era bem difícil.
E eu falava assim, Senhor, a única coisa que eu te peço é que o Senhor deixa ele sentir que eu tô aqui, que ele não tá sozinho. E eu orava ali, sabe? E lá embaixo eu orava e eu falava, Bruna, a mãe tá aqui. Bruna, a mãe tá aqui, pondo as mãos na parede, eu orava no oxigênio. Aí veio uma mulher, ela chama Claunor, né? Uma recepcionista lá, batalhadora, guerreira mesmo. Ela chegou assim, bem, quem que tá aí? Tô vendo vocês aqui há um dia já. Quem que tá aí? Eu falei, meu filho, aconteceu isso, isso, isso. Ela falou assim, tira o foco. Eu falei, mas como assim tirar o foco? Vem cá, vou te passar uns nomes aqui. Você começa a orar por esses nomes também. Aí ela me passou uma lista de nomes, né? De pessoas que estavam com problema ali também. Vamos orar pro Bruno, mas vamos orar para as outras pessoas também. E ela me passou uma lista, então todo dia ela me dava uma lista nova de pessoas que estavam ali. Inclusive entrou uma moça junto com o Bruno, que o cavalo, né, entrou na frente da moto, mas a moça faleceu. Aí entrou uma senhora que ela tava tipo, né, que nem a Lúcia, com a barriga toda para fora. Depois ela veio me falar que a mulher tinha se recuperado, já tinha ido embora. Ela ia te falando. Ia me passando a lista de nomes para mim estar orando. Ore pelo Bruno, mas ora para outros também que precisam. Então a gente ficava o tempo inteiro ali, orando, orando, e ela vinha, me trazia, né, mais nomes para mim orar, então não tinha tempo de pensar. Eu ia lá, punha a mão no tubo de oxigênio, o Senhor não deixa faltar para ele, para ninguém. Entendi. Então foi uma guerra ali, sabe? Foi um tempo inteiro orando. Foi assim, 24 horas, 36 horas orando, né? Aí ele falou assim para mim, o médico, olha, 72 horas de vida para ele. Não temos o que fazer. Né? E eu falei, Deus, em tudo eu falava, Deus, está nas tuas mãos, o Senhor vai fazer o que o Senhor... Né? Mas eu tinha aquela certeza lá no fundinho que Deus ia fazer algo extraordinário. Né? Então, assim, foi os dias mais difíceis da minha vida. E como é que foi quando ele te deu a notícia que o Bruno estava reagindo e tal? Então, aí, nesse dia eu já estava em casa, né? Porque aí me descobriram nós, né? Expulsou a gente de lá, né? Não, vocês não podem ficar aqui, vocês vão embora. Veio psicólogo, veio um monte de... Eu falava, não, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Não, agora a senhora tem que ir embora. Mas já tinha dado o tempo que Deus tinha me pedido. E já tinha vencido a batalha. Já. Né? Aí eu cheguei em casa, assim, foi muito difícil entrar em casa sem ele, né? Tudo. E aí as médicas começavam a me mandar boletim e tal. Aí teve um dia que ela me ligou, ela falou, mãe, eu vou te ser sincera, a gente tentou destubar o Bruno, só que ele não reagiu bem. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela falar no ouvido dele que ele tá no hospital. Aí eu falei, doutora, o Bruno nunca ficou longe de casa. Tem como a senhora falar no ouvido dele que ele tá no hospital para ele ter calma? Ela falou, como assim? Eu falei, ele tá ouvindo a senhora, pode falar. Ela falou, tá bom, mãe, eu falo. E ela fez isso, né? Explica para ele que ele tá no hospital, que ele caiu. Ele é um pouco medroso com o médico e tal, né? Aí ela falou que conversou com ele, né? Conversou com ele. E ela falou assim, que incrível que depois parece que até a cor dele mudou, sabe? Olha só. Aí passou, aí ela me ligou, ela falou, olha, amanhã nós vamos tentar destubar ele de novo e se ele não reagir, nós vamos fazer a tráquea. Aquilo foi, né? Eu falei, Deus, o que eu faço agora, né? Eu falei, Senhor, até agora eu não te perguntei o porquê e eu nunca na minha vida vou perguntar o porquê que aconteceu isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a única coisa que eu não quero, se o Senhor vai me levar a ele, ou se o Senhor vai deixar ele, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Falei, porque eu não vou saber cuidar. Eu não vou dar conta de cuidar e ele é bonito, eu não quero esse buraco no pescoço dele. Eu não quero, não é vaidade minha, mas eu não quero esse buraco. Aí ela me ligou, ela falou, vocês descem aqui para assinar esse termo? Eu falei, desce, né? Aí eu e o Jair, nós descemos, assinamos lá. E isso nós já estava, bem dizer, com Covid e não sabia, né? A gente já estava com Covid e não sabia. Também não estava sentindo nada também? Não, estava assim, o Jair estava meio gripado. Ele falava, gripe, mas... Aí eu comecei a ficar meio com medo, eu falei, vamos fazer o teste? Ele falou, não vou fazer não. Eu falei, não, faz. E ele já estava.
Aí passou uns dias e eu peguei. Uhum. Mas a gente já tinha assinado o termo. E eu orando, falei assim, amanhã é o dia, né? E na madrugada, o pouquinho que eu consegui dormir assim, Alexandre, eu vi um caixão entrando em casa. Mas eu dei um pulo. Falei, Satanás, você sai daqui com o teu espírito de morte. Abri a porta e mandei embora. Uhum. Né? Você sai daqui com o seu espírito de morte. E passou. Aí eu estava voltando para dentro, o Espírito Santo falou assim para mim, me entrega ele. Eu falei assim... Aí foi um O baque. senhor quer que eu entregue? Ele falou assim, quero. Aí eu orei, sabe, ali, meio difícil, porque o Jair estava ruim ali também, eu não sabia o que eu fazia, eu comecei a orar. Falei, Senhor, ele já é um milagre, porque eu não poderia ter filhos. E eu sabia desde os 12 anos que eu não podia ter filhos. O Senhor me deu 2. Então, os 2 é do Senhor. Então, se o Senhor quer ele, eu te entrego, eu te devolvo ele. Assim como o Abraão pegou Isaac e levou lá, tô pondo o Bruno agora no teu altar. É teu. Aí, quando foi de manhã, ela não mandou boletim. Aquilo foi o dia inteiro, Alexandre. Era o dia de destubar ele. Aí, foi o dia inteirinho. E aí, passou um tempinho. Quase à tardinha, ela me mandou o boletim. Ela mandou não, ela me ligou. Ela falou, mãe, eu falei, não precisou fazer tráqueo, né? Ela falou assim, como assim? A senhora não sabe? Eu falei, não precisou, né? Aí ela falou assim, não, mãe, a gente destubou o Bruno e o Bruno tá respirando ar ambiente. Olha que legal. Né? Então, assim, foi um processo muito difícil. A questão de você entender um pouco sobre o mundo espiritual, né, quando você era adolescente, te ajudava muito na questão da intercessão? Eu achei interessante na hora que você falou que viu o caixão, você saiu abrindo a porta e expulsando o espírito de morte. Sim. Isso te ajudou? Fez? Deus em tudo tem um propósito. Deus trabalha com a ferramenta que é interessante. Isso, né? Eu falo assim, quando eu era criança, a gente não entende, né, o que é aquilo. Uhum. Mas, Alexandre, desde criança, eu tenho um mundo espiritual aberto para mim. Uhum. Né? E isso tudo não é só ali, é muita coisa. Assim, que Deus me mostra, às vezes, assim... o Jair também caiu, o Senhor me avisou meia hora antes, vai orar por ele que ele vai morrer. Oh. Ele também caiu de cima do telhado. Né? E ele quase entrou em coma também. E ele falou que, na época, o Espírito Santo falou assim para mim, vai e ora por ele agora, cobre ele agora. E ele estava desviado. Uhum. E ele falou que ele entrava num túnel, sabe? Assim, gelado, mas ele escutava a minha voz. Volta, volta. Aí onde ele voltou. A questão do Bruno, ele contou que também, Sim. né? Ele chegou a ouvir tua voz. Sim, ele você ouviu. intercedendo por ele. Ele falou assim que eu fui no quarto. Mãe, você estava lá no quarto? Eu falei, não, eu não fui no quarto. Não, você falou para mim que você estava ali, que eu era para me ficar calmo, que você estava ali, né? Então, assim, ele ouviu também. Ele ouviu orando. Olha que interessante, ouviu. Né? Ele ouviu. Essa foi a fase mais difícil para você? Foi, Alexandre, a fase mais difícil. Foi dias de guerra aí, né? Foi dias de guerra. E quem viu o Bruno hoje não imagina o que ele passou, né? Não. Eu lembro que o dia que eu gravei o podcast com ele tinha até dificuldade de ficar falando. Sim. Falava bem pouco, né? A fala dele estava bem ainda amarrada. O tubo machuca, né? O tubo machuca. E quem vê ele hoje fala, meu Deus do céu, né? É um milagre, né? É um milagre.